Laudato sii, Signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Et elue bello e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sii, Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, preziose e belle. O Canto das Criaturas, aqui interpretado por João Maria Carvalho, numa vigília ecuménica na Praça de São Pedro, em setembro de 2023. Escrito há 800 anos por São Francisco de Assis, evoca a grandeza dos elementos que possibilitam a vida do homem no planeta e reconhece neles o dom de Deus. A verdade é que 8 séculos mais tarde o planeta e a humanidade enfrentam riscos que resultam do esquecimento do canto das criaturas. A natureza, olhada como fonte de recursos, explorada para gerar formas de habitar o planeta assentes no desperdício e no consumo. O resultado é que geramos hoje mais 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos todos os anos. Quase 3 bilhões de pessoas não têm acesso à recolha de lixo e esta situação contribui para a tripla crise planetária de mudanças climáticas, perda da natureza e da biodiversidade. Porque hoje se assinala o Dia Internacional do Resíduo Zero, queremos olhar consigo as boas práticas para que os sinais de mudança comecem por cada um de nós. Em termos de produção de resíduos, não somos daqueles que produzem mais, estamos só, ali, mais ou menos, normalmente da linha da média europeia, não é? A questão é que aquilo que nós depois também fazemos com os resíduos que produzimos é que é muito abaixo da média europeia e, portanto, acabamos por os resíduos que produzimos acabarem normalmente ou em aterro ou a serem queimados e, portanto, desperdiçamos recursos fundamentais, desde aqueles que são usados, por exemplo, para o fabrico das embalagens, até a parcela maior dos nossos resíduos, daqueles que produzimos em casa, são os que nós designamos hoje como os biorresíduos. São, ao fim e ao cabo, os resíduos dos resíduos alimentares, dos restos de preparação dos alimentos, das refeições, o resto das refeições. Portanto, esse tipo de resíduos orgânicos, como muitas vezes se chamava também, são cerca de 40% do total dos nossos resíduos. No vidro, ainda só conseguimos recuperar 50% do total que entra no mercado. Eu ainda me lembro perfeitamente das embalagens de bebidas, por exemplo, serem todas em embalagens reutilizáveis. Nós pagávamos um valor, um depósito, que depois nos era devolvido quando entregávamos a embalagem vazia. E, portanto, se um país como Portugal, eu diria que todos os países, mas pronto, um país como Portugal, que é de facto importador, acaba por fazer muito mais sentido apostar em todas estas estratégias, não só da reutilização, mas também do aproveitar ao máximo, de conseguir potenciar aquilo que nós produzimos. E o lixo orgânico que geramos todos os dias é o principal alimento do compostor. Tudo o que, desde as cascas de ovos, as cascas de fruta, cascas também às vezes coloco, por exemplo, até de frutos secos, tipo nozes, amêndoas, não em muita quantidade, não é muito fácil degradar aqui, mas também às vezes é bom até para o arejamento, não é? Pronto, os restos por exemplo, neste caso tinha aqui uma laranja que apodreceu e, portanto, já não dava para comer, também vai tudo canalizado aqui para o compostor. Depois, às vezes o que tenho que fazer é tenho que passar por água, porque há coisas que ficam agarradas aqui a estes baldezinhos. Tudo que é cascas de banana, tudo aquilo que as pessoas possam imaginar. Para quem tenha carne e peixe, portanto, ter só o cuidado, não é o meu caso, mas ter só o cuidado, portanto, não por grandes quantidades, também normalmente nós não desperdiçamos nem carne nem peixe, não é? Pronto, portanto, mas em pequenas quantidades também já se pode colocar e às vezes até é bom porque acaba por acelerar o processo. Uma coisa também importante é que temos que ir remexendo a pilha, portanto, para haver
Portanto, temos que juntar castanhos quando tivermos demasiado. Isto é considerado tudo verde, não é? Ao fim e ao cabo. São os mais. Ao fim e ao cabo, estamos a falar daqueles que são os resíduos mais secos e aqueles que são os mais úmidos. Portanto, tem que haver aqui um certo equilíbrio para que aqui no compostor também haja a respiração. Mas no seu dia a dia, Susana Fonseca adotou um conjunto de práticas tão simples quanto eficazes. Às vezes as pessoas têm algumas reticências em consumir água da torneira, por causa às vezes dos cheiros ou porque acham que sabe a tratamento ou o que seja. E uma das coisas que eu faço é, tenho várias garrafas e até um jarro onde coloco a água e deixo um bocadinho ao ar, porque se nós deixarmos um bocadinho ao ar, há de facto ali um conjunto de compostos que vão deixar a água, não é? Que vão evaporar e, portanto, depois a água vai ter vai ser aquilo que deve ser. A água da torneira, que é sem gosto, e, portanto, será uma água normal e que, do ponto de vista ambiental, em termos da prevenção de resíduos, é muito melhor do que qualquer utilização de águas engarrafadas, não é? Porque, além de nos ficar muito mais barato, se as pessoas fizerem as contas vão ver, para além disso, obviamente, do ponto de vista ambiental, é a escolha certa, até porque Portugal tem, praticamente em todo o país, muito boa qualidade da água da rede pública e, portanto, é um recurso que nós devemos aproveitar ao máximo. E a ida ao supermercado também pode ser preparada para reduzir o impacto ambiental. Quando vou a uma charcutaria ou até, pronto, que possa levar uma caixa, por exemplo, às vezes até em termos de takeaway, tenho sempre umas caixinhas que levo, pronto, normalmente são de plástico para serem mais leves, não partirem, etc. Levo estas caixas e depois, basicamente, quando chego a casa, transfiro para normalmente para caixas de vidro, porque é por serem mais... Quando o alimento está mais tempo em contacto com o material, é melhor ser um material mais estável e inerte, como é o caso do vidro, do que o plástico, que é mais comunicador com os alimentos. Depois, para tudo o que não vai em caixa, tenho um conjunto de sacos, portanto este é o saquinho que eu levo sempre quando vou às compras. Tenho depois aqui sacos de vários tamanhos e várias espessuras também, dependendo do tradicional saquinho do pão, não é? Mesmo naqueles estabelecimentos que agora têm, aliás, muitos deles agora têm estes supermercados, não é? Tem aquela possibilidade de nós tirarmos o pão que queremos, podemos perfeitamente levar sacos nossos, escusamos estar sempre a trazer daqueles sacos que eles têm lá disponíveis, não é? Uma das principais fontes de resíduos são os plásticos e, entre estes, as embalagens. Por exemplo, este saco que eu tenho aqui foi um saco que foi feito a partir de um lençol. Portanto, as pessoas não precisam de estar a comprar sacos, não é? Porque às vezes as pessoas, mas agora vou ter que comprar. Não, estes sacos nós conseguimos fazer tendo sido em casa, quer dizer, e eu não tenho máquina, portanto foi tudo feito à mão. É muito fácil de fazer, inclusive é sacos que eu agora por acaso não tenho aqui, mas tenho um saco até muito giro, que uso tipo como um saco de asas e que foi feito a partir de uma t-shirt da minha filha, que já estava meia estragada, não é? Obviamente, não se compra uma t-shirt para fazer um saco, não vale a pena, mas que já estejam um bocadinho estragadas, é uma questão A ideia até foi na internet, eu não sou assim uma pessoa muito criativa, mas na internet há tantas ideias para aproveitar, às vezes, não só alimentos que ou que sobraram, ou o que seja, mas também em termos de materiais que tínhamos em casa e podemos fazer coisas úteis para o dia-a-dia. Afinal, é muito simples. Uma opção pessoal pode, ao fim do ano, gerar uma poupança significativa de recursos naturais ou evitar resíduos e emissões poluentes. Outra das transições que fizemos foi para o shampoo sólido. Portanto, o shampoo sólido acaba por ser uma excelente solução porque permite, ao fim e ao cabo, uma grande economia de escala, não é? Em termos de transporte, em termos de embalagem. Normalmente vem numa embalagem muito simples, de papel, e que depois também é muito fácil de transportar e, portanto, estamos a evitar aqui um maior impacto ambiental do transporte. Por exemplo, quando temos um shampoo normal, andamos a transportar água e precisamos de uma embalagem muito maior, normalmente uma embalagem que tem que ser de um material mais resistente, não é, do que o papel e, portanto, do ponto de vista ambiental, tem aqui vários impactos. Ao mudar para o shampoo sólido, eliminamos todos esses impactos e, portanto, acaba, em termos do conforto, acaba por ser o mesmo, não é? Laudato si, mi Signore, per frate vento, e per aere nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato si, mi Signore, per soracqua
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. A sensibilidade e o cuidado ambiental começa desde logo, pela missão de preparar os mais novos. E é isso que faz o Externato da Luz, em Lisboa. Estes trabalhos revelam já atenção e cuidado perante o desafio da sustentabilidade. São trabalhos que realizamos realmente sobre várias temáticas, sempre tentando utilizar ou reutilizar materiais que os alunos tenham em casa e que nós até na própria escola temos, embalagens e caixas até da repografia. Portanto, vamos tentando que eles vejam esta problemática do ambiente e que eles próprios tenham esta preocupação de ir coletando em casa e também tentando também que os pais entrem connosco um bocadinho nesta temática de preservar e de guardar materiais, para depois utilizarmos aqui na construção de vários protótipos e maquetes que fazemos com o terceiro ciclo. Nestes projetos, os alunos reproduzem utensílios que são ferramentas no cuidado ambiental e na eficiência energética. Também temos aqui um painel solar em que eles põem, que a ideia depois é vamos experimentar lá fora, vamos colocar aqui, estávamos à espera que viesse o melhor tempo e vamos colocar aqui uma fruta ou outra coisa, elemento, para vermos realmente o efeito que tem a energia solar no próprio elemento. E aqui também era um filtro de água em que nós colocamos a água suja e realmente depois para ver aqui todos os elementos que foram recolhidos, quer na rua ou nas praias, para podermos eles verem qual é que é o efeito realmente de um filtro de água. Portanto, são trabalhos que eles gostam muito de realizar e que realmente fazemos também uso dos materiais que eles têm e que nós também podemos recolher cá na escola. O Externato da Luz pertence à província portuguesa da Ordem Franciscana e neste espaço educativo respira-se o cuidado ambiental que já encontramos em São Francisco. Os documentos do Papa nesta matéria são centrais neste projeto educativo. Quer a Laudato Si, quer a Fratelli Tutti, são realmente documentos que estão lá sempre, estão referenciados e que os professores, mesmo nas planificações, em todas as disciplinas, procuram contemplar atividades e que possam, de alguma maneira, ir nesta linha. Os franciscanos e também os alunos desta escola estão a assinalar os 800 anos do Canto das Criaturas, essa oração de louvor de São Francisco que nos desperta para a valorização do mundo que habitamos. Foi o primeiro texto escrito em língua italiana, escrito por São Francisco, num momento de muita fragilidade. Portanto, ele estava profundamente doente, estava quase cego, estava bastante debilitado e vai, portanto, naquilo que era a sua concepção, aquela da filiação divina, portanto, de tudo o que era o mundo criado, tudo onde era, que era próprio dele, ver e contemplar a natureza e ver tudo obra de Deus e a grandiosidade de Deus e na simplicidade que lhe era característica, ele realmente vai louvar o Criador por tudo aquilo que é o mundo criado. Este canto que encontramos representado em vários locais do Externato da Luz não se resume apenas a um louvor pelos animais ou pelas plantas. É muito mais do que isso, portanto, o que está ali presente, e daí depois a Laudato Si, para falar na ecologia integral, que tem a ver com isso, portanto, ali está muito presente uma outra dimensão, e que é toda a dimensão humana que ali está, porque quando ele fala do sol, fala da água, fala do vento, ou seja, se nós formos ver, hoje em dia, tudo aquilo que está ligado às energias renováveis. E, portanto, é daí também a economia de Francisco, não é? Que nasce a partir daí todo este mundo, de toda esta concepção em que a natureza não está para nós apenas utilizarmos e deitarmos fora e já gastamos tudo o que tínhamos a gastar, mas sim está ao nosso serviço, a verdade, mas naquilo que vem desde o livro do Gênesis. Nós somos cuidadores, não somos dominadores, nós estamos cá para cuidar e continuar, e portanto para que realmente esta obra, este sonho de Deus, este jardim que Deus criou e que sonhou, e depois colocou aqui um homem e a mulher e depois os animais, que nós continuemos esse sonho criador e deixemos ainda mais belo do que ele realmente é. E este espaço é o Jardim Laudato Si, no meio da cidade, um lugar aberto a quem queira o silêncio, a contemplação da natureza e a interioridade. E aqui,
As frases do Cântico das Criaturas são também um convite original. Foram ilustradas, os alunos escolheram aquelas que consideravam que era a mais ilustrativa de cada frase dentro da turma e então criamos também, chamamos uma galeria ao ar livre, em que colocamos os trabalhos, portanto os trabalhos foram passados para vinil e estão expostos e há realmente um espaço onde também pode ser contemplado os trabalhos com a frase, que é mais um espaço também para ajudar a percorrer e a contemplar, mas é aí que nasce este jardim. Laudato si, Signore, per frate foco, per lo quale n'allumini la notte, et telo e bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato si, Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Combater o desperdício é também trabalhar pela eficiência energética, e esta é uma luta que passa desde logo pela concepção dos edifícios. Este, no centro da cidade de Lisboa, acolhe uma empresa no ramo dos projetos imobiliários e foi concebido para poupar. 85% dos edifícios que hoje temos na nossa cidade, daqui a 50 anos, estão cá. E nós também temos aqui um objetivo em 2050, de a Europa de ser neutra nas emissões de carbono. E, portanto, nós temos que recuperar os edifícios existentes. Demolir não é uma solução, recuperar é a solução. E foi o exemplo deste edifício. Foi ter um edifício existente, recuperá-lo, não utilizar o máximo de material que estava já incorporado no edifício para que não haja a necessidade de desperdício de materiais e ter que ir buscar novas matérias-primas, reutilizar o que existe. A fachada é um desses exemplos, ou seja, nós através da adição de uma película na fachada conseguimos reduzir em muito a térmica e o impacto térmico que o sol tinha neste edifício e com isto a necessidade menor de refrigeração dos espaços de trabalho. A iluminação é uma das dimensões projetada para a eficiência. Todo o sistema é um sistema DALI que permite ter sensores que, consoante a luz que vem do exterior, vai se adaptando à luminosidade existente e, portanto, muitas das vezes não utiliza a 100%, digamos, as capacidades da lâmpada, mas permite ir regulando a lâmpada conforme a luz que vem do exterior. Nos edifícios, as casas de banho são habitualmente lugar de grande consumo de água e eletricidade. Procurámos introduzir, e todas as nossas casas de banho passaram a ter redutores de caudal. Tínhamos torneiras que tinham cerca de um impacto de 6 litros por minuto se estivessem totalmente abertas, passaram a ser automáticas e com a adição do redutor de caudal têm um consumo de 1,2 litros de água por minuto. E quem utiliza, a diferença é mínima. E, portanto, muitas vezes nós nem temos esta consciência de que um maior caudal, o desperdício de água que é. Inclusive também fizemos uma alteração nas instalações sanitárias nos autocolismos e tudo isto permite uma poupança de 10 mil litros de água pelo edifício todo ao longo do ano. Portanto, comparado com o tradicional ou o que tínhamos antes. Isto é importante. Por outro lado, situações como a secagem das mãos, a troca dos equipamentos existentes ou do papel que as pessoas usavam, acabou por tornar-se, com a adição de um equipamento mais eficiente. Dou-lhe o exemplo, o equipamento que nós pusemos tem o seu uso equivale a 2 gramas de CO2 de emissão, o que tínhamos antes, somando o papel e somando o equipamento de secagem de mãos que não era eficiente, dava um total de 21 gramas de CO2 de emissão. Portanto, é uma redução de 19 gramas para uma utilização de secagem das mãos. Esta experiência é também incorporada por esta empresa nos seus projetos de recuperação de edifícios. Afinal, 90% do nosso tempo é passado em habitações.
para dormir, para trabalhar, para ir ao cinema, para ir ao supermercado, para ir ver um jogo de futebol, bem que é exterior, mas se calhar ir a um pavilhão. E, portanto, os edifícios, de alguma forma, têm um impacto, quer no meio ambiente, e têm um grande impacto em termos energéticos, significam 40% do gasto energético da Europa é nos edifícios. A produção de gestão de resíduos é cerca de 35%, que eles produzem, os edifícios, na totalidade. A redução e separação de resíduos é outra frente considerada essencial na concepção dos espaços. A separação, e que foram criadas condições em todos os pisos, portanto todos os pisos têm condições de já fazer a separação no local. As pessoas que fazem a recolha do lixo por piso, quando chegam aqui abaixo, pesam o lixo para um controle interno da produção que o edifício faz dos lixos e depois é distribuído pelos vários contentores, do diferenciado, ao plástico, ao papel, ao vidro, ao orgânico para compostagem, e de alguma forma o edifício faz a sua reciclagem interna dos seus resíduos e permite, quando chegar lá fora, já estar tudo conforme as boas práticas assim se pretende que se façam, porque dos tempos que temos que recuperar em termos das boas práticas ambientais em Portugal é a reciclagem. E por fim, a mobilidade, que hoje é já possível através de soluções mais amigas do ambiente. Passa pelas empresas adotarem também práticas sustentáveis. Nesse sentido, implementámos o uso de bicicletas e podem ser usadas pelas pessoas no escritório. Muito parte dos percursos que normalmente hoje em dia são feitos dentro de cidade são menores que 4 km. Não tem lógica pegar num carro, levar um carro. Temos bicicletas que as pessoas podem usar, elétricas, para não terem que fazer um grande esforço e de alguma forma poderem usar no seu dia-a-dia, no trabalho, em visitas a edifícios ou acompanhamento de projetos, outras coisas que façam. Também fizemos um trabalho de redução da nossa pegada de emissões de CO2 com a nossa frota automóvel. Desde o início deste ano deixámos de ter automóveis de combustão. Neste momento a frota 70% é já totalmente elétrica, os outros 30% são automóveis híbridos plug-in, em que nós apelamos que dentro da cidade utilizem só eletricidade, só quando é para viagens maiores possam usar ainda um motor de combustão, sendo que o objetivo é, até ao final de 2028, passar a ter tudo elétrico. Laudato si, Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che sosterrano in pace, Cad a te altissimo siranno incoronati. No Dia Internacional do Desperdício Zero, um itinerário pelas práticas que reclamam mais adesão, maior envolvimento, para que a sustentabilidade seja realidade e não uma eterna meta. Importa a sensibilização, mas também legislação que favoreça a mudança de atitudes. Autonomamente nós não acreditamos, por isso é que nós gostamos tanto de legislação, porque autonomamente nós não acreditamos que se consiga fazer uma mudança muito significativa sem que a legislação obrigue a que todos façam. Senão, um depois começa a fazer, a outra empresa ao lado é competidora direta, não faz, e nós sabemos também que muitas vezes as soluções descartáveis são mais práticas do que as reutilizáveis. Portanto, não havendo aqui um enquadramento de legislação, de incentivos, é muito difícil nós termos uma sociedade que promova a redução do desperdício. Este ano, o Dia Internacional do Desperdício Zero sublinha a fast fashion, a moda do vestuário que se altera a cada instante e que lança no lixo toneladas de roupa em boas condições. Hoje existe o conceito de economia circular, que vai tentando combater este determinismo. Existem lojas de roupas usadas e era também desejável que as gerações mais jovens estivessem na dianteira e interiorizado já práticas sustentáveis. Mas na prática, às vezes, nós não vemos bem
isso a ser aplicado. Claro que podemos dizer, bom, há determinadas gerações que já são, por exemplo, menos agarradas ao carro, principalmente se vivem em grandes cidades, não é? Porque quando se vive fora das cidades não é tão fácil às vezes deixar o carro, mas quem vive em grandes cidades, portanto, mais de transporte público, mais da descontração de não ter que ter um carro e etc. Mas, ao mesmo tempo, são capazes de viajar muito mais. E o impacto ambiental de uma viagem uma viagem de avião, é muito superior a andarmos de carro no dia-a-dia. Nos 800 anos do Canto das Criaturas, no Dia Internacional do Desperdício Zero, façamos o que está ao nosso alcance e adequemos os nossos hábitos a uma atitude de respeito por esta casa comum, que é também a nossa.